Jovens de Deus, mais uma vez a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar com vocês. Um privilégio para mim participar desse momento extraordinário, singular. Juventude, nós acreditamos que é um tempo oportuno, estratégico, de você fazer as escolhas certas, se agarrar às oportunidades corretas e viver intensamente para a glória de Deus. Sempre a gente tem lembrado que nós não podemos viver uma vida fútil, nem uma vida banal, inútil, mas nós devemos viver intensamente para a glória de Deus. Amém? Remindo o tempo, vivendo com sabedoria, procurando conhecer qual é a vontade do Senhor. Gente, deixa eu só olhar para a Sara, que ela pediu para tirar essa foto. Pronto, Sara. Diz a Bíblia que nós devemos procurar resgatar o tempo ou aproveitar de maneira sábia o tempo. Nós devemos buscar sempre conhecer, compreender, discernir qual é a vontade do Senhor, porque senão nós desperdiçaremos, obrigado, Pedro, toda uma vida, e nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Nós precisamos cumprir com excelência a vontade do Senhor, amém? E por isso que a plataforma está acontecendo, e você está participando desse evento, desse seminário. A nossa proposta é semear aí sementes, que venha dar frutos em sua vida, e você venha viver intensamente, para a glória do Senhor. Eu queria falar hoje com vocês, nós já ouvimos tanta coisa boa sobre espiritualidade, sobre crescimento pessoal também. Eu queria lembrar a vocês hoje sobre a nossa responsabilidade como cristãos, mas também como cidadãos. Nós falaremos um pouco sobre o nosso engajamento social. Nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre as nossas responsabilidades, mas antes deixa eu lembrar a vocês que existem alguns propósitos na vida que eles precisam ser cumpridos para que você viva de forma plena. E um desses propósitos é aquilo que nós elencamos em primeiro lugar como conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Ao final da sua existência pode ser feita uma pergunta a você, e a pergunta é essa: por que o retorno abaixou? Não é essa a pergunta. Só me dá mais um pouquinho de retorno aí, quem está na sonoplastia, quem está no sonho. A pergunta é: você conheceu a Deus? Conheceu de verdade? Não só de ouvir falar, mas você teve um relacionamento pessoal verdadeiro, não com os seus ídolos, não com as suas imaginações ou a criação da sua mente acerca de um ser que você criou para lhe servir, mas o verdadeiro Deus. O que você fez com todas as instruções que você recebeu, com todas as pregações que você ouviu, com todo o ensino que foi lhe compartilhado? Você conheceu a Deus de verdade? Você andou com Deus? Segundo grande propósito da existência é construir e cultivar relacionamentos. Nós devemos conviver bem. Nós devemos não apenas construir, mas sobretudo cultivar, manter bons relacionamentos. O pastor Gideão frisou isso aqui, que tudo faz parte da nossa vida espiritual, da vontade do Senhor. Conviver na família, conviver com amigos, conviver com cônjuge, namorado, noivo, enfim, nas relações de trabalho. Nossa vida ela se resume nisso, de relacionamentos. Como que é ruim, desgastante, frustrante, quando ao invés de aproximar e manter por perto as pessoas que você ama, você as afasta. Não há um ambiente saudável, não há um ambiente
propício para o cultivo desses relacionamentos. Mas deixa eu avançar. O terceiro propósito da existência é crescer, se desenvolver como pessoa. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em graça e estatura, diante de Deus, mas também diante dos homens. Alguma pergunta como poderá ser feita para você como: que tipo de pessoa você se tornou? Com o passar dos anos, com o passar do tempo, que tipo de pessoa que você está se tornando? Você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está amadurecendo, você está se tornando uma pessoa melhor cada vez mais? Como que está o seu crescimento? Como que está o seu amadurecimento também na fé? Você está sendo conformado à imagem do Filho de Deus? Você está procurando andar como Ele andou? Esse é um dos grandes propósitos da existência. E o quarto propósito da existência, para a gente seguir, é esse: construir um legado. Você está vivendo para quê? Onde você tem colocado o seu tesouro? Ou o que tem sido, melhor dizendo, o seu tesouro? Você tem vivido intensamente para quê? E o pastor Paulo Júnior, na sua palavra aqui, já nos deu luz quanto a esses propósitos. Primeiro, em tudo que eu fizer, eu devo buscar a glória de Deus, de forma que a gente entende que nós não estamos aqui por acaso, nós não somos um acidente. A sua vinda a esse mundo, ou a sua chegada, pode ter sido uma surpresa para os seus pais, mas para Deus não. Deus tem um propósito a cumprir através de você. Você não está aqui em vão. Por isso que esse seminário vem para despertar você. Com tudo que está acontecendo aqui, com a boa música, maravilhosa música por sinal, com todo esse ambiente extraordinário, com todos esses encontros e essas conexões que você está fazendo aqui, o principal propósito desse seminário é despertar você, é levantar a sua cabeça para que você realmente viva uma espiritualidade verdadeira, para que você cresça e se desenvolva como pessoa, para que você venha viver melhor com os seus, construir, cultivar bons relacionamentos, mas principalmente que você viva intencionalmente e intensamente para os propósitos que Deus tem para a sua existência. E hoje nós vamos falar um pouquinho, melhor, na minha participação, eu queria meditar um pouquinho com você sobre a nossa responsabilidade social. Quando a gente abre a Bíblia, se puder ser lançado para mim aí, Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 5, o pastor Gideão também lembrou na sua fala sobre as nossas responsabilidades, que é uma das formas de viver uma espiritualidade saudável, você assumir as suas responsabilidades. Quando a gente abre a Bíblia, Deus havia levado o povo para o cativeiro, como uma forma de disciplina, e algumas pessoas, pseudos profetas, estavam dizendo aos judeus que estavam ali, aos exilados, que eles não passariam muito tempo na Babilônia, que logo Deus providenciaria retirá-los de lá, voltar para Canaã, para a sua terra. Mas aí Deus usa a boca do profeta Jeremias, dizendo: olha, não, o tempo estabelecido do cativeiro será 70 anos, então não se iluda. Enquanto vocês estão aí em terra estranha, na Babilônia, olha, assumam suas responsabilidades. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 5, leia comigo, acompanhe. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Olha só, permaneça aí no 5, construam casas, é sua responsabilidade, você tem um dever a cumprir, assume o seu posto, construa casas, habite nelas, plantem jardins e coma dos seus frutos. Olha, a sua sobrevivência é com você, não é? Você precisa crescer, se desenvolver, ter uma visão, ter um planejamento,
Assuma a sua responsabilidade. Versículo 6: casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, olha só, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, continue, e não diminuam. Versículo 7 agora. É isso aqui que eu queria conversar com vocês. Olha a nossa responsabilidade quanto ao nosso contexto social, quanto à cidade que nós moramos. Diz assim: busquem, vamos ler juntos esse texto? Todos mundo aí de máscara para ficar um som bem abafado, né? Uma coisa bem legal. Vamos lá, só para você frisar mesmo esse texto. 1, 2, 3 e... busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende. Bom, o que nós temos visto acontecer no nosso contexto evangélico? A gente tem visto o desenvolvimento de uma espiritualidade errada, que a gente chama de espiritualidade escapista e individualista. Nós nos emborcamos ao nosso próprio umbigo, nós só nos preocupamos com aquilo que nos afeta diretamente, nós não nos engajamos e não procuramos o bem comum como deveria ser. Nós às vezes até assumimos as nossas responsabilidades pessoais, mas nós deixamos de levantar o nosso olhar e lembrar que nós devemos buscar a prosperidade da cidade como um todo. E agora, não só a prosperidade material, o desenvolvimento humano, a elevação das pessoas que moram nessa cidade, mas sobretudo também a prosperidade espiritual. Um dos textos que eu vou ler com vocês. E aí nós vamos ser libertados, se nós tivermos esse entendimento, nós vamos ser libertados dessa espiritualidade que é individualista, que busca apenas o próprio interesse. Nós vamos nos livrar dessa individualidade escapista, em que eu atribuo outro a responsabilidade que é minha, e eu vou passar também a fazer o que Deus estava ordenando a esse povo: busquem a prosperidade. Volta lá, Jeremias 29, 7. Busquem a prosperidade, não é de vocês, mas a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Olhe para a cidade, orem ao Senhor em favor da cidade. Quantos aqui desejam morar numa cidade segura? Diga amém. Você gostaria de morar numa cidade onde os serviços essenciais, eles são de excelência, é coisa de primeiro mundo, uma cidade totalmente com saneamento básico, urbanizada, asfaltada, com seus jardins, com seus ambientes de entretenimento, de passeio, tudo funcionando da melhor forma? Quantos desejam essa cidade? Diga amém. É essa visão que nós devemos ter, porque quem será beneficiado se essa cidade for assim? Somos nós mesmos, somos nós mesmos. E essa é a ordem do Senhor: busque a prosperidade da cidade para a qual vos deportei, ore em favor da cidade. Uma das coisas que nós vamos sair daqui, é óbvio que vocês já aprenderam sobre isso, mas eu quero reforçar em vocês: toda vez que vocês orarem ao Senhor por vocês, vocês vão estender as mãos para a cidade de vocês, para o bairro de vocês, para a rua de vocês, e vocês vão orar em favor da cidade de vocês. E além de orar, você vai pedir ao Senhor: Senhor, me use como instrumento da transformação dessa cidade, da paz dessa cidade, da prosperidade dessa cidade, da alegria do Senhor nessa cidade, de forma que você vai ter orgulho em dizer: Montes Claros será a melhor cidade para morar e viver nesse Brasil. É óbvio que alguém pode pensar que isso é uma utopia, mas a palavra de Deus não nos leva a viver presos a uma utopia, mas uma esperança sincera, convincente, numa fé
que a palavra de Deus gera em nosso coração. Portanto, nós devemos orar pela prosperidade da cidade. Uma outra coisa que nós temos visto no nosso contexto é uma igreja alienada socialmente. Nós temos nos engajado nas nossas responsabilidades espirituais, e o pastor Gideão, eu estou citando porque ele explanou isso aqui muito bem para nós. Nós vimos a igreja, a casa do Senhor, ouvimos a palavra, saímos daqui com sensação de dever cumprido, mas, ao mesmo passo, muitos têm vivido uma alienação social, não se preocupado com as mazelas, com as misérias, com os problemas que a cidade tem. Às vezes ficamos muito mais incomodados, revoltados, porque vemos sinais ali afetivos de duas pessoas do mesmo sexo, viramos o rosto, repreendemos o nome de Jesus, que absurdo, isso está acontecendo na nossa cidade. Mas quantas vezes a gente está indo para a igreja, vendo mendigos, vendo situações deploráveis, de miséria na nossa cidade, da falta de segurança, e aquilo não nos incomoda tanto. Eu não estou dizendo que você tem que ser conivente com o erro, não, mas eu estou dizendo que é nossa responsabilidade cuidar do lugar onde habitamos, do lugar onde moramos, e fazermos com que nesse lugar se manifeste, diga assim comigo, o reino de Deus. O reino de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Olha, quando nós vamos olhar o conceito de cidadania, diz que cidadania é a posse, o exercício do conjunto de direitos e deveres de natureza civil, política e social. E cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade ou Estado, além de contribuírem para que cada pessoa possa cumprir os seus. Por que nós estamos conversando isso aqui com vocês que são jovens? Porque vocês, que já estão sendo e serão ainda mais em outros níveis mais elevados, os atores, os protagonizadores daquilo que haverá de melhor para essa cidade. Se nós não nos engajarmos, assumirmos os postos estratégicos, seja de governo, seja de responsabilidade, e contribuirmos de forma efetiva para a transformação do lugar onde nós vivemos, tudo permanecerá a mesma coisa. Então não adiantará apenas a gente ficar orando, não adianta a gente apenas interceder e clamar, temos que nos envolver, temos que nos apresentar com soluções, temos que pedir a Deus graça, inteligência, sabedoria, para que no momento certo, na hora certa, se tivermos oportunidades, contribuirmos com os nossos dons, com as nossas habilidades, com a nossa vocação, seja ela qual for, para a paz, para a prosperidade, para a edificação do lugar onde nós habitamos. Se eu perguntasse para você assim, olha, que tipo de cidade que você gostaria que seus filhos morassem? Qual cidade vem à sua mente? Que tipo de escola que você gostaria que seus filhos estudassem? Qual tipo de hospital? Enfim, qual tipo de ambiente que você gostaria de viver enquanto Jesus não voltasse? Porque cá para nós, gente, não tem muita gente que só está esperando a volta de Jesus e parece que os olhos dela estão fechados para o que está acontecendo em sua volta. Lá na igreja de Tessalônica, na primeira carta que Paulo escreveu, Paulo teve que corrigir alguns espertalhões que disseram assim, olha, já que Jesus vai voltar, então nós não precisamos trabalhar mais. Tem uns irmãos aí caridosos, amorosos, vamos depender que ele dê comida a gente, eles deem comida a gente, reparta aí com seus bens com a gente, porque Jesus está voltando mesmo. Mas Paulo repreende eles e diz, não, assuma suas responsabilidades, cada um trabalhe com as suas próprias mãos, até para vocês poderem contribuir com outros que estão passando momentos de necessidade. E o nosso objetivo aqui hoje é fazer com que uma juventude se desperte para isso. Quem está aguardando a vinda de Jesus ainda essa noite, diga amém. Eu também, mas nós também devemos viver com tal responsabilidade, como se Jesus viesse daqui a 100 anos, e enquanto Jesus não voltar, é essa cidade que você vai continuar morando,
ou se for para outro lugar, outra cidade, você deve se interessar pela paz, pela prosperidade, pela edificação para onde você vai. Quem está me entendendo, diga graças a Deus. Então vamos lá, você deve ser um cidadão engajado, um cristão responsável, e a gente vai ver aí, olha, que a Bíblia nos ensina o respeito e a sujeição às autoridades, a participação ativa nos interesses comuns de todas as pessoas. Quando a gente abre a Bíblia em 1 Timóteo 2, 1 e 2, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida quieta, tranquila e sossegada. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, pastor, eu não gosto de falar sobre política, e eu acho que tem pessoas que podem não gostar da politicagem, do momento das campanhas políticas, mas eu creio que em todo tempo, sim, nós devemos estar esclarecidos, conscientes daqueles a quem nós vamos entregar o governo da nossa cidade. Devemos ser responsáveis, porque é nós que fazemos essas escolhas. Por isso que nós precisamos nos engajar, pensar, discutir, usar de inteligência, pedir a Deus sabedoria e procurar sempre agir pelo bem comum. É o texto que eu li com vocês de Jeremias 29. Busquem a prosperidade da cidade de vocês. Sabe por quê, gente? Jesus é por direito o Senhor da sociedade, e nós precisamos, como seus embaixadores, promover os valores de Cristo na sociedade onde nós moramos. É por isso que Jesus disse que nós somos luz, é por isso que ele disse que nós somos sal. Nós devemos promover os seus valores, que a dignidade humana seja respeitada, que mulheres e crianças sejam tratadas com honra, que se faça justiça aos oprimidos, que a sociedade seja uma sociedade cada vez mais justa, compassiva, livre, serena. E o nosso desejo é o desejo expressado por Cristo na oração do Pai Nosso. Abra aí comigo Mateus 6 e 9. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Jesus disse que a nossa oração, a expressão dos nossos anseios, dos nossos desejos, deve ser essa: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que o nome de Deus seja tratado com a devida honra, a deferência, com todo o respeito, com toda a adoração que lhe é devida. Mas, sobretudo, que venha o teu reino. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade onde, meus irmãos? Assim na terra como é no... Jesus nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino. E o que é o reino de Deus? Diga assim comigo: todo ambiente onde a vontade do Senhor está sendo realizada. Nós devemos ter essa ambição, e em nós deve haver sempre um sentimento fugiu a palavra aqui agora, uma inquietação santa de que qualquer ambiente onde a vontade do Senhor não está estabelecida, onde o reino do Senhor não está sendo manifestado, isso tem que ser mudado. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Que venha o teu reino. Quantos aqui desejam que Montes Claros seja o ambiente onde a vontade do Senhor está sendo manifesta e obedecida? Amém. Que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, é aqui no chão da vida, no chão do mundo, onde nós estamos, e nós nos propomos a ser agentes da manifestação do reino de Deus na terra. Atos capítulo 8, versículo 4 e 8, eu acho interessante esse texto, porque a igreja, como proclamadora das boas novas de salvação, como aquela que sinaliza e manifesta o reino de Deus, quando ela proclama o Evangelho, quando ela encarna o Evangelho, quando ela busca a transformação, a manifestação do reino de Deus, olha o que acontece. Atos capítulo 8, versículo 4 a 8, Atos capítulo 8, versículo 4 ao 8, diz assim:
Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde, gente? Não, vamos falar alto, 2, 3 e... Por onde quer que fossem. Onde é que você tem que pregar a palavra? Onde é que temos que pregar a palavra? Em todo o ambiente que estivermos. Paulo diz, há tempo e há fora de tempo, quer ouçam, quer não. Anuncie com amor, anuncie mesmo desejoso que eles compreendam a verdade do Senhor, não é? Compreendam com amor. Mas olha, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Versículo 5: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ou seja, eles viam a operação de Deus, a encarnação da verdade de Deus na vida de Filipe. Os espíritos imundos saíam muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Olha só, realidades espirituais foram mudadas, realidades físicas foram transformadas. Agora o versículo 8 é o que me encanta. Leia comigo em voz alta o versículo de número 8. 1, 2, 3 e... assim... Mais uma vez, assim. Oh, meu irmão, coisa maravilhosa é quando a alegria do Senhor irradia uma cidade. Os meus amigos dizem que eu gosto muito de falar da igreja local, e eu amo falar da igreja local. Tem um autor que eu gosto muito dele, ele faz uma afirmação dizendo: a igreja local é a esperança do mundo, porque somente pela igreja e através da igreja que Deus pode fazer o que aconteceu naquela cidade acontecer. Todos os ambientes aqui que Montes Claros tem, as lojas, elas trazem soluções de mercadorias, de compras. Os parques traz soluções ali de entretenimento. Quando você vai às instituições financeiras, os bancos e outras, você tem ali soluções financeiras. Quando você vai às faculdades, às escolas, você tem as soluções ali para a educação formal que elas oferecem. Mas somente quando as pessoas encontram a igreja do Senhor, elas conhecem o verdadeiro Deus e podem viver a vida que Ele tem para elas. É por isso que a igreja é incomparável. Sua beleza é imensurável, o seu propósito é exclusivo, e o seu potencial, ele deve ser alcançado. A igreja tem um potencial redentor extraordinário. Olha o que aconteceu com essa cidade. Quando Filipe anunciava Cristo, quando pessoas, as realidades espirituais, as realidades materiais eram transformadas, a Bíblia diz que a cidade onde ele estava foi tomada pela alegria do Senhor. Eu peço, Senhor, aqui essa noite, que encontre corações de jovens desejosos de levar a alegria do Senhor, não só para a sua rua, não só para o seu bairro, não só para essa cidade, mas para essa região e estado, e que haja fome no coração de jovens aqui, para levar a alegria do Senhor pelo mundo, onde o Senhor os levar. Meu irmão, Paulo, considerado o maior bandeirante, o maior missionário da igreja primitiva, ele tinha uma fome, uma ambição por alcançar os lugares que ainda não haviam sido alcançados. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 15, no versículo 23, ele diz que os lugares ali ao redor do Mediterrâneo, ele já havia plantado igrejas ali, e ele falou assim: meu trabalho aqui já terminou, agora eu vou ir ter com vocês, porque eu quero que através de vocês eu seja enviado à Espanha. Olha onde Paulo estava querendo alcançar. Paulo não se contentava em ver ambientes de morte, ambiente de trevas, ambiente de tristeza. Ele dizia: Deus me deu uma missão, Deus me deu uma responsabilidade. Aonde estiver reinando tristeza, miséria, morte, eu vou chegar com o evangelho da graça de Deus, e o reino de Deus ali se manifestará. Diga assim comigo: uma cidade inteira pode ser transformada.
E sabe onde começa a transformação? A partir de uma pessoa. Deus, para mudar a cidade, Ele começou através da sua vida, e através da sua vida Ele alcançou a sua família. A sua família pode alcançar a rua onde ela mora, pode alcançar o bairro onde ela mora, pode ser agente de transformação para a cidade onde ela mora. Basta Deus encontrar pessoas comprometidas para ver e para viver essa mudança e essa manifestação do seu reino na terra. Gente querida, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham e vida em abundância. A Bíblia diz que quando Jesus ele chegou na terra de Zebulon, de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, abra comigo Mateus capítulo 4, versículo de número 16, olha o que aconteceu quando Jesus chegava. Para mim continuar a leitura desse texto, Mateus capítulo 4, versículo 16, diga assim comigo antes de continuarmos a leitura: onde Jesus chegava, olha o que acontecia. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Continue. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Continue a leitura no versículo 23. Versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha o que ele encontrou. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e eles os curou. Olha só, grandes multidões seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Volte ao versículo 24, olha as realidades que Jesus procurava transformar. A Bíblia diz que eles traziam endemoniados, pessoas que estavam oprimidas pelo diabo, e a realidade espiritual daquelas pessoas era mudada. Loucos, pessoas afetadas psicologicamente. Quantas pessoas com traumas, com bloqueios, com situações dificílimas, Jesus transformava aquelas realidades. Paralíticos, pessoas com enfermidades físicas, com barreiras e problemas ali, físicos, materiais, e Jesus transformou aquela realidade. E quando ele fazia isso, a Bíblia diz que era luz chegando em meio às trevas, era a vida reinando na região da sombra da morte. Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Diga assim comigo: aonde o reino de Deus se manifesta, ali há paz, que é o mesmo que prosperidade, ali há alegria, e ali reina a justiça de Deus. Isso que nós devemos buscar. Tem uma frase do Robson Cavalcante, que diz assim: olha, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que vai se consumar ali e além. Guarda essa frase no seu coração. Olha comigo: a missão da igreja é manifestar aqui e agora. Lembre-se disso. Seu dever é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus. Tem esse compromisso, jovem, tem esse compromisso. Como é que Deus será glorificado? O pastor Paulo disse aqui para a gente. Como é que Deus será glorificado? Quando nós fizermos com excelência a sua vontade, quando nós obedecermos estritamente a sua vontade, quando o seu propósito for cumprido. A verdadeira adoração a Deus não são cânticos, embora eles façam parte da liturgia.
A verdadeira adoração a Deus não são mãos levantadas, uma performance aqui teatral, não. A verdadeira adoração é uma vida entregue no altar de obediência a Deus. Há uma ambição santa, há um desejo santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 2, disse que: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. O verdadeiro culto é uma entrega sincera, absoluta, de vivenciar a vontade do Senhor. Por isso que nós devemos viver para manifestar o reino de Deus onde nós estivermos. Mas qual o senso comum que tem guiado a vida de muitos cristãos? O senso comum tem organizado a sua visão do Evangelho a partir de 3 palavras, da combinação de 3 palavras: mundo, céu e igreja. Mundo é considerado imundo porque jaz o maligno. Igreja é um universo de pessoas que saiu do mundo e se afastou das coisas do mundo, pois pensa apenas nas coisas do alto. E o céu é a esperança de todos os que são a igreja e representa a retomada do paraíso perdido, o lugar da plenitude da salvação. Então muitas pessoas têm vivido nessa tríade aí, olha: mundo, igreja e céu. Mundo é lugar imundo de onde eu vim, não volto mais, não quero nenhum contato, nenhum envolvimento. Igreja é essa ambiência, essa comunhão, esse corpo maravilhoso ao qual eu pertenço, e nós nem mencionamos as coisas do mundo. E o céu é o único lugar para onde os meus olhos estão abertos. Quando eu estou aqui no culto de adoração ao Senhor, meus olhos estão abertos para o céu. Saindo daqui, eu fecho os olhos para não ver nada que está acontecendo em minha volta. Aí o que acontece como resultado disso? Eu vivo uma espiritualidade escapista, individualista, uma alienação social. O mundo é um lugar para onde a igreja vai contrariada, é o espaço profano, que não tem nada a ver com Deus. Estar no mundo é um mal necessário, encarado como um parêntese, ou um acidente, uma situação provisória, até que sejamos definitivamente libertos do mundo e recebidos no céu após a morte ou arrebatamento. E o que é o resultado desse entendimento, dessa compreensão mundo, igreja, céu? É o que eu falei com vocês: essa alienação social, uma espiritualidade escapista e individualista. A vida passa a ser compreendida como um hiato entre o Éden e a Nova Jerusalém, e sem valor. O que acontece no mundo não importa para a gente, a não ser quando nos afeta pessoalmente. E nesse caso, clamamos a Deus que nos alivie o sofrimento e nos conceda conforto e prosperidade enquanto esperamos o céu. Você já reparou que a gente só vê que o atendimento público do SUS está ruim é quando a gente precisa ir? Esses dias eu estava reparando, é engraçado, que é difícil você encontrar um parente de uma pessoa que exerce um cargo político. É difícil você ver parentes dele dependendo do SUS. A maioria tem planos particulares. É difícil você encontrar filhos de pessoas que estão em cargos de governo ou em cargos de legislativo estudando em escola pública. A maioria deles financia o quê? Escola particular para os seus filhos. Aí eu paro para pensar: poxa, se eles não estão sentindo na pele o que a população sente, que dia que eles vão lutar pela mudança e pela melhora? Só que eu tiro a seta deles e aponto para nós. Vamos olhar para a gente. Que dia que a gente se preocupa com essas coisas que são bem comum, que são de uso comum na nossa cidade? É quando nós somos afetados. Mas se nós não somos afetados e a nossa família não, às vezes nós estamos pouco nos importando. Mas olha, a pergunta é: Deus está sendo glorificado com o que está acontecendo na cidade? Se a realidade dessas pessoas que estão vivendo muitas vezes situações de misérias, se essas situações não estão sendo mudadas, a pergunta que eu faço para você: Deus está sendo glorificado? O reino de Deus está sendo manifestado? Fala para mim a verdade. O que é que você acha? Você sabia que, tinha um dado aqui que eu perdi, mas você sabia que no mundo
75% da população mundial está vivendo em extrema miséria. Que você que tem uma casa, que tem uma rua com saneamento básico, você faz parte de pouco mais de 20% da população do mundo que vive bem assim. Enfim, a gente precisa tirar o olhar de nós mesmos e começarmos a olhar ao nosso redor, à nossa volta, e perguntar se a vontade do Senhor está sendo manifesta. Nós não podemos viver essa alienação. E olha, como resultado do que eu estou falando, talvez seja essa uma explicação para o descaso de boa parte do movimento cristão evangélico em relação a temas como política e cidadania, ciência e tecnologia, economia e desenvolvimento social, arte e cultura. Essas coisas não se encaixam no triângulo mundo, igreja, céu, ou pior, se encaixam na parte mundo e, portanto, dizem respeito ao que é efêmero e será destruído por Deus. Para a grande maioria da igreja, Jesus veio salvar as almas perdidas, e qualquer preocupação com outra coisa que não seja a conversão de indivíduos implica na distorção do verdadeiro evangelho. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver homens sábios como Daniel, jovens sábios como José, que foram usados como instrumentos de Deus, para que a vontade e o plano de Deus fosse cumprido. Que possamos olhar para toda a cidade e clamarmos a Deus, nos engajarmos para a transformação dela. Agora nós precisamos pensar diferente, já que vimos o problema, qual seria uma possível solução? Nós precisamos organizar a nossa visão do Evangelho de maneira diferente. Basta substituir uma palavra naquele triângulo que eu te mostrei, que eu te falei. Nesse caso, ao invés de pensarmos mundo, igreja, céu, nós vamos ter a combinação como Jesus ensinou no Pai Nosso: mundo, igreja, e diga assim comigo: reino de Deus. Reino de Deus. Porque Jesus, ele compreendia assim. Jesus, ele não via a realidade como o mundo aqui, a igreja ali, o céu acolá. Para Jesus a realidade era única e as dimensões estavam ali, olha, misturadas, interpenetradas. O mundo, a igreja e o reino de Deus convivem aqui e agora. Na verdade, para Jesus o mundo é o palco onde a manifestação do reino de Deus acontecerá. Por isso que ele está dizendo que venha o teu, vem agora, manifeste agora. Permita-nos mostrar a esse mundo sinais claros, evidências claras do teu reino, que é infinitamente melhor do que esse mundo de pecados. No teu reino reina a justiça, no teu reino reina a paz, no teu reino é estabelecida a alegria do Espírito Santo nos nossos corações, a vida plena. Jesus via assim, e a igreja para Jesus é a comunidade responsável por protagonizar os sinais desse reino. Por isso que ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora, o que significa a palavra mundo na Bíblia, minha gente? Ela pode ser compreendida de três maneiras. Pode significar o universo natural, a natureza criada por Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Pode significar também o sistema organizado contra os valores e interesses do reino de Deus, uma cultura, uma ideologia, uma estrutura social, política, econômica, por exemplo. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar, não deixar nos formatar pelo mundo, esse sistema de valores corrompidos, contrários à vontade de Deus. Nós não devemos amar esse mundo, não é o mundo da natureza. Nós devemos amar o mundo criado por Deus, mas nós não devemos amar esse sistema corrompido, esses valores contrários à vontade dele, as ideologias que ferem os princípios e os propósitos dele. Nós não devemos amar o mundo. É esse mundo que nos persegue, é esse mundo que odeia a verdade de Deus, é esse mundo que sufoca a verdade de Deus. Mas o mundo também na Bíblia pode significar humanidade, e é nesse sentido que a Bíblia diz que Jesus amou o mundo, não veio para condenar, mas para salvar o mundo. Qual é a conclusão que chegamos?
é que a igreja é parte do mundo humanidade, que vive no mundo natureza, mas não pertence ao mundo sistema. Pois a igreja acolheu o reino de Deus, se comprometeu em fazer a vontade de Deus, assim na terra como a vontade dele reina nos céus. O mundo, nesse caso, deixa de ser algo condenado à perdição eterna, para ser alvo do propósito redentor de Deus. Eu quero que você levante o seu olhar hoje e passe a enxergar tudo aquilo que está fora do lugar, fora do eixo, fora dos propósitos de Deus. E você olha e fala assim: olha, esse lugar, essas pessoas, essa cidade, são alvos do propósito redentor de Deus. Tem coisa fora do lugar demais. Se a corrupção está reinando, está fora dos propósitos de Deus. Se a miséria está estabelecida, essa não é a vontade de Deus. Isso tem que mudar, isso tem que ser transformado. A igreja, ela não foi convocada apenas para adorar no momento cultico. Essa adoração pública que nós fazemos é uma proclamação e um testemunho público de que há um Senhor, de que há um nome que está acima de todo nome, o nome que é mais excelente do que o nome dos anjos, o nome dos homens, o nome dos seres espirituais. Há um nome pelo qual as potestades são repreendidas, as enfermidades são curadas, as orações são respondidas, as pessoas são salvas. Nós não nos reunimos apenas para proclamar publicamente, testemunharmos que nós nos curvamos perante esse nome, mas a igreja foi convocada, diga assim comigo, para manifestar o reino de Deus, e todos os alvos que estão fora do propósito de Deus serem alcançados pela redenção que há em Deus. Olha, eu creio em realidades que podem ser transformadas, e todos vocês que estão aqui hoje, creio no que está sendo ministrado aqui. Você não está nessa terra em vão, você não está aqui para viver uma vida fútil, buscando seus próprios interesses. Você é um instrumento protagonizador da redenção de Deus nessa terra. Se no seu convívio social, a maioria das pessoas em sua volta está vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecados, uma vida de iniquidade, olhe para elas com um olhar divino e amoroso, melhor dizendo, e lembrem-se, essas pessoas estão vivendo assim porque elas não sabem a extraordinária vida que Deus tem para elas, a abundante vida que Deus tem para elas. O John Piper, que o PJ gosta muito, ele diz assim: olha, as pessoas se contentam com uma felicidade terrena demais, passageira demais, fugaz demais, superficial demais. É por isso que elas ficam presas a esses momentos de entretenimento, de prazeres que fere, que machuca, que desordena toda a vida delas. Somente Jesus tem vida, e vida abundante, vida plena, vida verdadeira, vida duradoura, que Ele chama de vida eterna. Então toda vez que você olhar para alguém ou algum lugar que você está vendo viver de forma desordenada, você vai se lembrar: essas pessoas, esses ambientes não estão condenados à perdição. Vai chegar o dia do juízo de Deus, mas enquanto o dia do juízo de Deus não chegou, a porta da graça está escancarada. As janelas dos céus estão prontas para manifestar e derramar a abundante graça redentora e resgatadora, remidora de Deus. Meu irmão,
A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele nos nomeou como embaixadores dele na terra, para que por meio de nós o próprio Deus rogasse: reconciliem-se comigo mesmo. Meu irmão, é através da igreja que esse mundo experimentará a reconciliação, a reordenação, a redenção, a verdadeira comunhão. É somente através da igreja do Senhor Jesus Cristo que esse mundo conhecerá o mistério que esteve oculto em todos os tempos, de que Deus, aprove Deus, convergir em Cristo todas as coisas, reunir em Cristo todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, tudo saiu dEle, da perfeição dEle, era para estar em conformidade com o propósito dEle, mas por causa do pecado, desordenou. Mas o propósito de Deus é tornar a convergir nele, é tornar ao estado de origem. Sabe por que você tem vida abundante hoje? Sabe por que a sua vida faz sentido hoje? Sabe por que a sua história tem alegria hoje? Sabe por que hoje você sabe o que é verdadeiramente viver? É porque um dia você estava como ovelha perdida e desviada, andando ao seu próprio caminho, pensando, quem sabe, até em dar cabo da própria vida. Mas um dia o Cristo bendito te achou, te reconectou, e aí você descobriu, lhe foi revelado a verdadeira vida que Ele tem. Por isso, eu encerro essa palavra dizendo a você que esse mundo é o alvo do propósito redentor de Deus. A igreja precisa superar seu desprezo pelo mundo, e quando ela faz isso, quando ela assume a missão de ser testemunha de Jesus até os confins da terra, isto é, representar o direito e a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, não somente desse século aqui e agora, mas também no vindouro, ali e além, quando a redenção estiver consumada. Minha gente, diga assim comigo: Jesus é Senhor. Mas diga mais forte, e lembre-se, grave: Jesus é Senhor por direito, e Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Agora repare que eu pedi para você falar que Ele é Senhor por direito, e haverá um dia que Ele declarará esse senhorio, o dia em que todo joelho se curvará e toda boca confessará que Ele é Senhor. Mas Ele só se torna Senhor de fato de quem se curva, de quem reconhece, de quem declara que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Jesus só é Senhor de fato do ambiente onde a sua vontade está sendo prevalecida. Então a igreja, como luz desse mundo, ela tem o papel de sair pelos cantos da cidade, dos bairros, procurando onde estão as densas trevas, e onde ela encontrar trevas reinando, vidas desordenadas, ovelhas perdidas, ela vai proclamar: Jesus é Senhor desse lugar, reconheçam Ele como o Senhor. Você sabe para quem Deus manifesta a salvação? Não é para aquele que deseja salvação. Deus só manifesta a salvação para aquele que reconhece que Ele é Senhor. De forma que nós compreendemos que Jesus só será Salvador de quem Ele é Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, diz no versículo 9, que aquele que com sua boca confessar e com seu coração crer que Jesus é o Senhor,
esse será salvo. Jesus é Senhor. A igreja deve proclamar. E o propósito de Deus é que Jesus seja Senhor de fato, sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. E para cumprir o propósito de fazer Jesus cabeça sobre todas as coisas, Deus o fez cabeça da igreja. E por essa razão, a igreja é a presença de Cristo na terra, e é ela que tem a tarefa de manifestar o reino de Deus no mundo. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Vamos ler a frase do Robson Cavalcante. Que diz assim, olha, fale comigo agora. Primeira vez você vai falar baixinho, meditando nessa frase. Depois de tudo que nós conversamos aqui. Repita essa frase baixinho aí com você, vai lá. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que vai se consumar ali e além. Mais uma vez, a missão da igreja aqui e agora, a maior densidade possível do reino de Deus, que vai se consumar ali e além. Ouça-me para a gente orar. Eu já vejo o Senhor vindo sobre os montes. Eu já vejo Ele vindo definitivamente proclamar que Ele é Rei e Ele é Senhor. A igreja sente esse momento chegando. Ele virá. Toda língua terá que confessar que Ele é Senhor. Olha o privilégio que você tem como igreja. Olha o privilégio que você tem como igreja. Aquilo que o mundo será obrigado a fazer no dia do juízo final, diz um autor, que diante dele ninguém ficará em pé, diante do Cristo glorificado que reina para sempre, ainda que os seus joelhos sejam quebrados, mas eles se curvarão e reconhecerão que Ele é Senhor. Mas olha, essa realidade que se consumará ali e além, a igreja tem o privilégio de vivê-la agora. Portanto, enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você tiver força, enquanto Deus te der, aí olha, cada suspiro, cada batida em seu coração, viva intensamente para manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus nessa terra.